Salve, salve, galera! Voltamos hoje para apresentar esse material aí sobre o quinhentismo brasileiro, certo? Bom, é muito importante que vocês leiam com atenção, né, o que eu estou passando aqui e que vocês vão pesquisando em casa e também vão seguir no livro didático de vocês. Porque tudo que eu estou falando aqui tem lá, né? Às vezes eu dou uma completadinha, uma complementada, mas assim, a ideia essencial está lá, ok, gente? E assim, outros sites da internet, outros sites, outros vídeos do YouTube. No YouTube tem muita coisa, né? E a gente vai usar esse material. Mas por enquanto, assim, é só eu apresentando o material mesmo. E essa semana vocês vão ficar com saudade do meu carão, tá? Eu quero ver se vocês vão pedir aí no comentário o carão feio do professor. E eu quero ver se vocês vão sentir saudade, beleza? Então vamos lá. Não esquece, depois de comentar lá, você comentar, botar nossa hashtag lá, Chora Camões, que é a nossa campanha de leitura para Camões. Chore um pouquinho, por quê? Porque a gente está passando muito rápido na literatura e Camões sempre chora, né não? Então vamos lá, olha só. Isso aqui são as introduções e as notas gerais sobre esse movimento que não foi movimento, tá? Sobre esse período da nossa literatura, que a gente vai agrupar documentos, documentos eu poderia dizer documentos literários? Não. Documentos que possuem literariedade, tá? Que foram bem escritos e que concernem ao Brasil, dizem respeito à nação brasileira. Então, ontem a gente já falou um pouquinho da contextualização histórica, tá certo? A gente falou das grandes navegações, da estabilização da política interna espanhola, dos movimentos de reforma contra reforma. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai se ater, né, principalmente às grandes navegações, porque elas estão diretamente ligadas ao quinhentismo brasileiro, tá certo? Então o quinhentismo vai ser esse conjunto de produções literárias ou dotadas de literariedade, tá? Que falam do Brasil ou que foram produzidas no Brasil, beleza? A gente vai ver então que a gente vai ter o período colonial, né? O livro de vocês até trata assim, né? O período colonial, depois um primeiro período nacional e um segundo período nacional, tá? A gente vai falar então desse período de 1500 a 1599. Qual era o movimentinho que rolava aqui, né? E o que esse movimentinho causou em termos de cultura e de literatura, né? Produzida nesse solo que tinha acabado de ser descoberto, entre aspas, né? Achamento é muito mais a palavra do que descoberta, porque já se sabia que o Brasil estava aqui, né? Tem o Tratado de Tordesilhas, né? Que eles já estavam dividindo essa terra aqui e que Portugal invadiu o lado da Espanha e aí depois a gente já até falou disso em algumas aulas, né? Antes da gente dar essa paradinha aí por causa do coronavírus. Então vamos lá. Então a gente vai ver registros escritos, tá certo? Sobre os índios, sobre a flora, sobre a fauna. Então a gente vê muita descrição, né? Então a gente vê muito esse cunho descritivo nessa literatura ou um cunho catequético. A gente vai falar isso mais tarde. Eu já falei que quinhentismo faz referência ao período de 1500, né, a 1599, e não existia uma literatura nacional, ou seja, que a gente possa dizer propriamente dita nacional. Mas essas produções que a gente vai ver a seguir. Então, o que as grandes navegações têm a ver com isso? Olha, as grandes navegações foram política e religião. Tá? Então, política. Eu vou expandir o império. Né? Expandir o império português, ganhar dinheiro com as especiarias, que a gente já falou também, falou ontem. Eu vou ganhar dinheiro com a venda dessas paradas aí. Mas, ó, também a religião, porque a igreja é quem estava diretamente apoiando a coroa e a coroa se apoiando na igreja. Ou seja, eu também vou expandir a religião. Então a gente vê aí na literatura quinhentista, nesses escritos feitos, né, elaborados entre 1500 e 1599, né, essa literatura quinhentista, o que a gente vai ver refletido tanto esse comércio e o expansionismo da coroa portuguesa, o Estado, tá certo? E a catequese, é a religião.
A gente vai ver essas duas coisas aí se apoiando mutuamente, tá? Então, quando a gente vai falar isso, é uma questão que sempre cai. Ah, então tinha literatura brasileira naquele período, né? Não, não, a gente não pode dizer propriamente dito brasileira. Por quê? Porque para ter literatura, gente, a gente tem um fator de identidade cultural que é muito importante. A gente vai ver que as cantigas nascem da onde? De uma cultura que já vinha rolando ali, ó, há um tempão, tá? Então, essa literatura, né? Ela vai surgir dos padres com a literatura catequética e dos viajantes portugueses que passavam por aqui. Tá? Então não há uma identidade brasileira. E isso cai sempre em provas. E vocês têm que ficar atentos a isso. Isso é uma pegadinha. Quando surge a identidade brasileira na cultura? Tá? E isso é questão de discussão. Alguns vão dizer que só daqui de 1500 a 100 anos, né, que começaria no Barroco. Outros vão dizer que só no Romantismo, no século XIX. E outros vão dizer que só no século XX. Tá? Então o debate em torno disso é grande. Né? Então vamos ver aqui, né, que é importante destacar ainda que no quinhentismo houvesse os textos com características linguísticas descritivas e informativas. Daí ser chamado, né, as manifestações terem os nomes aí. Né? Então a gente tem um peso de descrição, de informação, uma literatura de viagem. Preste atenção nessas palavras, né? Crônicas, crônicas de viagem, né? Quem são os grandes autores aí desse período? Os viajantes ou os cronistas, tá? E os padres. Isso já diz tudo sobre o movimento. Então, a gente vai ver que há, então, uma literatura de informação ou crônicas históricas. O que é isso? Que vão descrever a relação do branco com o índio, né, a relação do colono com o índio, as características da terra, a descrição daquilo ali, a descrição do índio, né, um levantamento lá descritivo de acordo com os olhos do invasor estrangeiro. E dentro do conjunto de textos também vão ter a literatura com finalidade religiosa e doutrinária. Por quê? A gente falou da reforma e da contra-reforma, que vai ser muito importante aqui. Quando a igreja chega, ela não pode deixar que o luteranismo tome, por exemplo, esses índios. Né? Porque eles vão ver esses índios, olha, eu vou ter que cristianizar essa galera. Né? Então eles mandam quem? A Companhia de Jesus, que era o braço da igreja da contra-reforma. Né? Então a Companhia de Jesus já chega aqui e dizendo que, ó, vamos botar roupa nesses índios, cristianizar todo mundo, né? E demonizar a cultura indígena. E era isso que eles faziam, basicamente. E vieram muitos é, frades da Companhia de Jesus, né? Dos jesuítas, hoje eles são chamados jesuítas, tá certo? Eles vieram em muito grande número, um número. Eles vieram muitos, beleza? E eles vieram para catequizar os índios, ou seja, para que essa dominação portuguesa ocorresse sem muitos percalços, ou seja, sem resistência, tá? Para que a dominação portuguesa ocorresse na terra brasileira, né? E a religião abrandasse esses índios. Olha, vocês têm que aceitar, porque a verdadeira cultura está chegando agora e bababá, bababá, beleza? Então a gente vai ter aí essa literatura, então são peças de teatro, né, poesias. Então aí a gente vai ter como literatura jesuítica ou catequética, tá? Então a gente vai chamar. Quais então os dois movimentos que a gente vai ter dentro da literatura quinhentista, gente? A literatura de informação ou crônicas históricas, tá? E eu quero que vocês guardem aí o caráter informativo e o caráter de crônica histórica, quem fez o que, quando, né? E a gente vai ter aí a questão da literatura catequética ou jesuítica, porque eram os jesuítas que produziam, beleza? Beleza. Então, galera, eu fico por aqui. Então, vocês têm exercícios para fazer, eu vou passar direitinho. Atividade de pesquisa para fazer, lembrando que a gente precisa, que tá tudo valendo ponto, né? Marca hashtags aí nos comentários e vamos seguindo em contato pelo WhatsApp no nosso grupo, tá certo, gente? Valeu, fiquem com Deus.